Vamos à palavra de Deus. Eu quero falar essa noite, e eu sei que assim como alguns irmãos oraram, eu sei como lá na nossa igreja nós estamos desde 3 de abril, numa campanha de 40 dias de oração, jejum e palavra. Desde o 3 de abril até o dia 13 de maio, faltam 10 dias exatos para terminarmos, e a nossa igreja está orando por isso, e eu pedi que orassem por esse evento, né, porque sei a responsabilidade de pavimentar hoje, nessa primeira noite de quarta-feira, a estrada para que os ministros de Deus que estarão aqui nas outras quartas-feiras tenham mais liberdade ainda do que eu para ministrarem ao coração dos irmãos. Então, nesse primeiro dia, eu preciso que você esqueça o celular, desliga esse celular. Agora, você não pode convencer que o que Deus tem para falar para você hoje é mais importante do que qualquer mensagem que vem no seu celular, não é? No mínimo, ponha o silencioso aí na sua bolsa. Qualquer preocupação com a casa, com as contas, com... O inimigo é sorrateiro, pode ser que antes de vir para o culto ele tenha feito você receber a notícia de que amanhã é dia de pagamento, que você não tem o dinheiro, de que amanhã tem algo para resolver que você não sabe ainda. Isso pode estar ocupando a sua mente e te perturbando para que você não receba. Então, Paulo disse, eu trago meu corpo, minha mente sob cativeiro e subjugo ao senhorio de Cristo. É você que faz isso. É você que diz para a sua mente, agora é a hora de receber a palavra. Salmo 103, Davi diz assim, bendize, ó minha alma. Ele não está falando para Salomão, para a mulher, nem para o povo. Ele está falando para ele mesmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele dando uma ordem para a sua alma, bendizer ao Senhor. Então é hora de te dizer para a sua alma, quietinha aí, é hora de receber e de ser abençoado. E aí não se distraia com mais nada, amém? Por que nós estamos nessa campanha? Eu parabenizo mais uma vez a igreja por essa linda série de mensagens e sei que os resultados virão. Mas por que nós precisamos falar sobre isso e ser cheios do Espírito Santo e falar sobre dons e principalmente dom de línguas? Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos? Eu queria essa noite, eu orei muito e pedi, orei muito não, a gente nunca ora muito, né? A gente sempre está devendo, mas eu orei um bocado, pedindo a Deus, Senhor, o que eu falo nessa noite de quarta-feira? O que o Senhor quer falar? Porque Ele sabe o que está no coração de vocês, e Ele sabe como compartilhar isso com quem está ministrando, de modo que você seja alcançado. Eu disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E aquilo que Deus pôs no meu coração, que eu quero compartilhar dentro do tempo que me reservei para ministrar, claro que vai estar em cima de Atos capítulo 2, que Atos capítulo 2 não é a base do Pentecoste para os nossos dias, é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, verso 28, quando Joel diz o que vai acontecer nos últimos dias, que nós estamos vivendo. Mas Atos capítulo 2, para quem lê, é interessante, não é? Porque era um dia de festa, era uma semana de festas em Jerusalém, para o povo de Israel. E eu queria ver se dava uma escaneada, um raio-x nesse texto de Atos capítulo 2. Temos no telão aí. Deixa eu ver se eu leio naquela versão que é mais interessante. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso. Não veio um vento, irmãos, veio o som de um vento. Veio um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Se tivéssemos tempo, íamos falar sobre como a vinda do Espírito Santo, ela tocou em todos os sentidos humanos. Primeiro eles sentiram o vento que entrou e que encheu o ambiente todo. E lhes apareceram, agora eles viram algo. Lhes apareceram umas línguas como que de fogo. Imagine que quem está escrevendo aqui, e é Lucas, o médico Lucas, que acompanhava Paulo, e ele está escrevendo o relato de Atos, ele está tentando trazer para nós alguma coisa que ele está vendo e não está conseguindo discernir. Então ele está explicando no modo que ele diz, apareceram umas línguas como que de fogo, é como se fossem umas chamas em cima da cabeça das pessoas, que se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma. Então ele ouviu primeiro o som de um vento, portas fechadas, janelas fechadas. De onde veio esse vento? É o som de um vento. Ele sentiu que o vento encheu a casa toda. Ele está tentando explicar, o vento encheu a casa toda, o som do vento encheu a casa, e ele não ouviu o vento, ele disse, ouvi o som de um vento, e aí ele viu que as chamas foram distribuídas sobre a cabeça das pessoas. Já começa a ser algo maravilhoso, porque vento apaga fogo aceso, não é?
E ele viu fogo sobre a cabeça das pessoas, um vento passando, e o vento não apagava o fogo sobre a cabeça das pessoas. Então ele começou a notar, tem algo misterioso aqui, olha o mistério que falou ali, ó, vai entregar o mistério, olha o mistério. Tem fogo e tem vento, e o vento não apaga o fogo. Todos foram, ou ficaram cheios do Espírito Santo, é disso que nós estamos falando, e começaram a falar noutras línguas. Então, antes de abrirem a boca falando em línguas, houve um processo em que o som de um vento encheu o lugar e apareceram chamas individualmente sobre a cabeça das pessoas que estavam ali, e eles então, depois disso, começam a falar em outras línguas, e não eram poliglotas, não eram pessoas versadas, não eram pessoas tão cultas assim. Eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Presta atenção que eles falavam, mas a concessão vinha do Espírito Santo. Mas eram eles que falavam, não era o Espírito falando neles. Eles falavam. E habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Habitavam ali no original, é que a cidade estava cheia de visitantes. Dizem os entendidos que havia mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Por quê? Porque era a festa do Pentecostes. Pentecostes significa 50. 50 dias depois da festa da Páscoa. Então, faziam 50 dias que Jesus tinha morrido e ressuscitado, e o povo agora estava ali para cumprir mais uma festa. Então, o que acontece? Eles se reúnem nesse lugar, o segundo andar de uma casa. Olha vocês aí na galeria, era assim, segundo andar de uma casa, ali estavam eles, era para ser muito mais. Mas quando Jesus se despediu, ele chamou todos os discípulos para irem lá, aqueles que foram abençoados, que receberam milagres, que comeram do pão que ele multiplicou, e só vieram uns 500, amém, 500 pessoas. Ele disse para os 500, vão para Jerusalém e fiquem lá até que vocês sejam revestidos de poder. Eles não entenderam. De que revestimento ele está falando? Tem algo melhor do que Jesus presente entre nós? Ele falou, eu estou indo embora, mas não vou deixar-vos órfãos, eu subo e desce o Consolador. Que Consolador? De que ele está falando? Mas eles não costumavam questionar muito, e Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Lá vão eles para Jerusalém. Saíram 500 do monte e foram para Jerusalém. Mas quando foram para Jerusalém, Jesus já tinha 40 dias de ressuscitado. Aí ele vai embora, e são os 10 piores dias da igreja, porque nós temos muita dificuldade em esperar, não é? E eles vão para Jerusalém, acharam que entrariam no cenáculo, e esse tal de Consolador, esse tal de poder que vai para lá e esperem, revestimento vai acontecer. 1 dia, 2, 3, e aí o grupo começou a se desfazer. Um lembrou de uma visita para fazer, a outra lembrou que estava com a corda no varal há 3 dias, a outra lembrou que deixou a panela no fogão e tal, e foram saindo, começaram a dizer, ele não deu muita dica, vai para Jerusalém e espere até que vocês sejam revestidos de poder. O que é isso? 1 dia, 2, 3, 4 e tal. E terminam-se 10 dias de prazo, eles não sabiam quando ia acontecer, e começa a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes trazia judeus de várias cidades e até de outros países para Jerusalém. Então a cidade estava lotada, mas eles não foram para a festa. Eles estavam lá no cenáculo, no segundo andar da casa, esperando esse tal de revestimento, esse poder, o Consolador que o Senhor falou que viria. Lá eles estavam provavelmente ouvindo o barulho das ruas cheias, do pessoal passando, das festas, das buzinas, porque a festa de Pentecostes ainda hoje é algo interessante, e foi uma das 7 festas que o Senhor estabeleceu para o povo de Israel. Eles estão no lugar esperando, nada acontece, e a festa acontecendo na cidade. Olha o contraste. Aqui não acontece nada, metade do povo foi embora, a outra metade também, agora só somos 120, dos 500, 380 já foram embora. Meu Jesus, para onde foi esse povo? E esse Espírito Santo que não desce, esse Consolador que não chega, e esse poder que ele falou, que vai nos revestir, que não acontece nada. Você já foi para uma vigília onde o fogo parece que não pega? Não é? E vem irmão que canta hino de fogo e começa a cantar, o anjo está descendo, o anjo está com a bandeja, o anjo com a caneta, o anjo com a lâmina, e o anjo com isso aqui. O anjo vai cortar, o anjo barbeiro, o anjo motorista, o anjo mecânico, o anjo cirurgião, e chama tudo que é anjo e tal, e canta. E o fogo não pega, parece que o vento é maior que fogo. Devia estar mais ou menos assim, porque eles não foram muito orientados. Por que vão fazer? Canta um corinho, lê uma palavra? Não, ainda estavam chocados com a ausência de Jesus 10 dias, e a festa bombando lá fora. Mais de 1 milhão de pessoas enchendo as ruas de Jerusalém, e eles apertados dentro de uma casa. E aí que a Bíblia diz, e de repente,
Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos aqui, todos que ficaram. Todos estavam reunidos. A palavra no original, reunidos no mesmo lugar, é num mesmo acordo. Aqueles 120 estavam esperando a mesma coisa, crendo na mesma promessa. Por isso que é importante que você se una nesse propósito desse mês, que queremos mais de Deus. Não adianta você vir como espectador, vou ver o que vão dizer lá. Vou ver o que esses homens vão estar falando. Vou ver que bobeiras, que heresias eles vão estar lançando. Não. Aqueles 120 que ficaram estavam unânimes, diz uma versão. Na outra versão diz, estavam em comum acordo, esperando algo, independente da festa lá fora. E de repente, no dia de Pentecostes, que se estourava o dia da festa, estavam reunidos e de repente veio do céu o som e foi tudo que nós lemos, até que todos foram cheios do Espírito Santo. E aí, esse barulho no segundo andar, das línguas, do fogo sobre a cabeça, não foi uma coisa contida, velada, foi um negócio que explodiu. Eu estou tentando te explicar, e talvez seja difícil você entender Atos 2, mas eu tive uma ideia um pouquinho melhor sobre isso quando morei em Los Angeles. Eu morei em Los Angeles e um dia me falaram do avivamento de 1906, 14 de abril de 1906, 111 anos completamos agora. E o avivamento de Azusa, da Rua Azusa, que todo mundo me fala, não começou na Rua Azusa, começou na Bonnie Brae, uma ruazinha pequena, porque um pregador, filho de ex-escravos, um negro, com um olho só, ele foi pregar na segunda igreja batista, nada contra os batistas, mas ele foi pregar na segunda igreja batista de Los Angeles, e ele começou a dizer, nós temos que orar porque a promessa está de pé, o Senhor falou nos últimos dias, eu enviarei meu Espírito, e haverá isso e aquilo, e ele foi expulso da igreja por pregar essa palavra. Então ele pegou essa casinha, que está lá até hoje, e nessa casa ele começou a pregar só sobre Atos 2, nós temos que orar por essa promessa, nós temos que orar para que se cumpra o Pentecostes em nós temos que orar para que o Espírito Santo venha. E os Estados Unidos naquela época, início de 1900, estava numa como é que eu digo, meu Deus? Uma apostasia, estava numa friagem, e esse homem começou a pregar sobre isso, e a pregar sobre isso, e numa das reuniões, ele e mais 7 irmãos, eles perceberam a mesma coisa que aconteceu em Atos 2. Eu fui lá na casinha algumas vezes, na igreja que ele chamou de berço do Pentecostes da nossa geração, porque eles ouviram o som, e o pastor não era versado na palavra, o Seymour era muito simples, e ele fez um púlpito para ele com caixas de sapatos, e ele estava ali, 7 irmãos, e ele pregando, de repente eles ouviram o som do vento, viram que o lustre da casa balançou, e ele parou e sentiu, tem alguma coisa. Os 7 começaram a olhar um para o outro e viram as mesmas chamas sobre as cabeças, e o pastor não foi cheio do Espírito Santo, mas os 7 foram. E aí ele começou continuou a pregar sobre aquilo, dias depois ele recebeu, os cultos começaram a acontecer, mas é interessante que ainda há no Los Angeles Times, o jornal mais importante de Los Angeles, tem a reportagem do dia que o Pentecostes aconteceu, porque os vizinhos começaram a chamar os bombeiros, dizendo, tem fogo na casa da Bonnie Brae, e começaram a ver fogo em cima da casa, e os bombeiros vieram e viram fogo, mas quando entraram na casa, não havia fogo dentro, o fogo estava por cima, mas o fogo não consumia a casa, e eles viram os pastores, e os bombeiros entraram, e foram sendo tomados, e caíam no poder de Deus. E esse culto que começou em 14 de abril de 1906, ele durou 24 horas, e as outras 24, e aí 7 dias naquela semana, e 7 dias na outra semana, e os cultos começaram em 14, veja a reportagem na internet, começaram 14 de abril de 1906, e terminaram 3 anos depois, 3 anos de culto consecutivo sem parar, dia e noite, recebendo cerca de 1000 pessoas por dia, e as pessoas vinham, e missionários do mundo inteiro foram para Los Angeles para receber o fogo do Espírito, e de lá saíram, inclusive, para virem para o Brasil. Quem fundou a Assembleia de Deus do Brasil, Gunnar Wing e Daniel Berg, eram suecos que foram nos Estados Unidos, receberam o dom do Espírito Santo, foram para o mapa, oraram no mapa, acharam a palavra Belém do Pará, não sabiam onde era, entraram no navio e vieram, e hoje a Assembleia de Deus tem o número de igrejas que tem, por 2 homens que foram cheios do Espírito em 1906 e 1911, estavam aqui, começando numa cidade quente, gente que veio da Suécia, começou num lugar quente como no Pará, uma igreja que se alastrou pelo mundo inteiro. Esse avivamento da Rua Azusa,
que depois de alguns dias eles não compunham mais, não tinha espaço para colocar, então eles alugaram um galpão que era depósito de feno para guardar animais também, e alugaram, e ali era a Rua Azusa, que era a rua logo de trás, da onde veio o movimento que começou em 1906 e está até hoje. Mas esse movimento, que começou com um homem cego de um olho, filho de ex-escravos, alcançou 600 milhões de cristãos cheios do Espírito Santo ao redor do mundo, incluindo você. Quando eu fui lá, eu fui para ver historicamente o lugar. E aí nós ficamos impressionados de ver aquela igrejinha pequenininha, aqui começou tudo. O lustre está lá, o piano, que a esposa do pastor nunca tocou piano, ela foi para o piano e cheia do Espírito, ela começou a tocar uma música atrás da outra. Todo mundo sabia que havia um mistério, algo de Deus. E as pessoas vinham e quando iam subir a escada, caíam na escada, não aguentavam entrar na casa. E foi um mover que aconteceu e durou anos. Mas quando eu fui lá, não era hora de culto, eu fui com um grupo da minha igreja, e eu comecei a notar que havia algo de Deus naquele lugar, apesar de vazio. Hoje eles chamam de Museu do Pentecoste. Mas eu levei a igreja para nós irmos lá. Quem cuida dessa igrejinha é um grupo de irmãos de Singapura. Um país que foi obrigado a aprender inglês. Eu não sei se foi Singapura ou foi mas um desses... lá do outro lado do mundo, eles cuidam da igreja, e eles é uma família que mora do outro lado, e nós fomos lá para fazer uma vigília, e começamos a orar. Enquanto estávamos orando, uma das nossas irmãs começou a falar em línguas, e falando em línguas, mas era uma língua muito estranha, e sabe quando a gente humanamente quer analisar e dizer, essa irmã precisa me dar uma melhorada, porque, não é? E ela falava uma língua muito estranha, muito quebrada. Quando terminamos, foi um mover de Deus gostoso. Fomos chamar o pessoal para entregar o lugar e veio a família, essa família de gente. E eles vieram e perguntaram para nós, quem de vocês aqui fala nosso dialeto? Nós falamos, ninguém, nós somos do Brasil, querida. Ela falou, não, eu estava do outro lado da parede. E Deus falou comigo no dialeto da minha família. Eu falei, como é que é isso? Lembrei da irmã lá, falando naquela língua estranha. Ela disse, olha, nós fomos tão tocados, Deus falou conosco que a gente tem certeza que é Deus, porque ninguém sabe falar o dialeto que a gente falava, os nossos avós falavam, e nós deixamos para trás quando viemos para cá, e hoje nós recebemos uma mensagem nesse idioma, e nós glorificamos a Deus por aquele lugar que foi berço de um movimento que alcançou tanta gente e continua alcançando, e eu oro para que hoje seja uma pequena Azusa aqui, nesse lugar na Ana Teles, onde o Senhor flua, e você possa entender exatamente o que aconteceu em Atos 2. Estavam ali e vieram as pessoas, os milhares de pessoas que estavam na cidade de Jerusalém. Elas vieram por causa do barulho, do movimento, e deixaram as festas, as barracas, os camelos, os tapetes, os pendentes, os brincos, deixaram as celebrações e foram atrás do barulho e chegaram lá na casa onde estavam os 120 reunidos, tomados pelo Espírito, falando em línguas e com as chamas sobre eles. E o que diz a Bíblia? Eles chegaram pela janela ou pela porta, o povo se aglomerou em volta, assim como aconteceu em Jesus. O povo veio porque ouviu o barulho e viu o fogo, e eles vieram em Jerusalém. Quando eles chegam ali, você está viajando comigo? Quando eles chegam ali, a Bíblia diz, aqui em Atos 2, que quando chegaram, versículo 12, versículo 10 diz assim, a partir lá de cima diz, como é que a gente ouve falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que residem aqui, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam-se uns aos outros. O que quer isso dizer? Aquele povo judeu que morava longe, vinha para a festa. Eles tinham as tradições e queriam manter as tradições. Então vieram dos países onde viviam. Vieram para Jerusalém para a festa. E nessa festa eles ouvem que tem um barulho numa rua, que não tem nada a ver com a festa. E vão para lá e se amontoam. E chegam lá, eles notam que são gente humilde, gente pobre, gente da Galileia. Não é gente dos lugares de muito estudo, não, era gente simples, pescadores. Eles notam isso. Mas eles notam outra coisa, que houve um movimento ali, porque eles estão falando algo que eles não entendem. Aquelas pessoas que eram judias, elas não entendiam por que aqueles conterrâneos estavam falando numa língua, e a cena era uma cena que chamava atenção para quem já viu um bêbado. Por isso que alguém disse assim, que nada,
Quando perguntaram, o que isso quer dizer? Essas pessoas que são simples, são aqui da Galileia, falando no nosso idioma, do idioma das terras onde nós vivemos, e estão glorificando a Deus no idioma dos lugares onde a gente vive. Como é que é isso? E aí a Bíblia diz, outros, porém, zombando, diziam, verso 13, estão embriagados. E estavam mesmo. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que alguém tão sábio ia misturar bebida forte com o Espírito Santo no mesmo versículo? Ele queria que nós entendêssemos que assim como um bêbado, há características próprias de um bêbado. Quando um bêbado está bêbado, primeira coisa, ele não se aguenta em pé. Já viu um bêbado caído, tomado? Ele não aguenta em pé. Ele vai cair, o chão fica perto demais, ele tropeça e ele tem dificuldades para levantar. Isso é uma característica que tem que estar muito bêbado. Segundo, fala coisas que os outros não entendem. Já conversou com o bêbado? A gente não faz isso porque, né, ele não sabe o que está dizendo, ele não sabe o que está ouvindo, mas o que ele fala é estranho. Por isso que alguém disse assim, eles estão embriagados. Por quê? Porque estão falando de um jeito que ninguém entende. Segundo, porque estavam caídos, eles estavam prostrados debaixo do poder de Deus. A prova é que quando Pedro ouve isso, o texto diz, Pedro então levantando-se, pondo-se de pé, porque ele estava prostrado também. Pedro começa a dizer, não senhores, são 9 da manhã, ninguém está bêbado às 9 da manhã, são 9 da manhã, isso é o cumprimento da profecia de Joel. E ele começa a falar para os conterrâneos, olha, Joel disse, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas, e vossos servos e vossos velhos, todos serão cheios, e eles farão o que não faziam antes. Pedro começa a explicar que eles não estão bêbados, eles estão caídos, eles estão falando como bêbados, mas eles não estão bêbados. E Paulo explicou isso depois, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E essa noite, o que Deus pôs no meu coração é que antes que a gente ore e peça ao Espírito Santo que realmente se mova e faça algo, eu queria destacar algo baseado no texto de Atos 2, para que você entenda que algumas coisas que você ouviu na sua vida sobre o Espírito Santo, sobre o dom de línguas, sobre o avivamento, sobre o derramamento do Espírito, na realidade são mitos. Eu cresci dentro de uma igreja pentecostal, irmãos. E os meus amigos presbiterianos, glória a Deus que hoje as coisas mudaram, mas eles diziam, na sua igreja vocês sobem pelas paredes, na sua igreja vocês cospem aranhas. E eu fui orientado a não desmentir, porque eu queria que eles fossem dizer a verdade, vai lá para você ver. Ontem foi uma desse tamanho que saiu, rapaz. Eles falavam, vocês sobem pelas paredes, porque nós éramos pentecostais, nasci numa igreja pentecostal e cresci nela, e era muito movimento, muita cura, muito milagre, muito demônio saindo, e era bonito de ver que demônio não tinha que escolher pastor para ser expulso, não. Ele chegava lá na porta carregando alguém, qualquer irmão que estivesse por perto já expulsava dali e ficava liberto. Não tinha que fazer uma semana de campanha, chamar o pastor ungido, mandar óleo na cabeça, nada, era dali mesmo. Vinha perturbando, o irmão mais perto dizia, sai daqui em nome de Jesus. O demônio ia embora, a pessoa ficava liberta e o culto continuava. Hoje para-se tudo por causa de um demônio que está perturbando, tem que fazer uma conferência com o demônio presente para explicar biblicamente. A gente era mais bobinho, mas mais poderoso. A gente não sabia tanto como se sabe hoje. Mas algumas coisas cresceram comigo como mitos. E talvez isso impeça você de viver uma dimensão melhor com o Espírito Santo. O primeiro mito que eu quero desmistificar hoje aqui é que quando você recebe o Espírito Santo, você já começa falando fluente. Isso é um mito, irmão. A língua do Espírito Santo é uma língua, é um idioma. E é um idioma santo. Você sabia que todos os idiomas do mundo têm palavras chulas, têm palavras de baixo escalão, têm palavrões? Todos os idiomas do mundo. O único idioma que você fala e é puro de cima e embaixo é o idioma que o Espírito Santo fala através de você. Então, o primeiro mito é esse, quando você fala, eu já senti umas vozes na minha cabeça assim, eu sinto a tremedeira, arrepio todo, mas aí eu vejo que é um negócio que eu não entendo, aí eu tranco e... Isso não é de Deus não, isso deve ser do maligno ou de mim mesmo. Porque você acha que você vai começar falando fluente. Não! Ninguém começa falando uma outra língua fluentemente. Então isso é um mito, você já começa falando fluente. Nossos filhos começam falando como? Eu estou com um neto de 8 meses em casa. Ele fala tudo, irmão, do jeito dele. Ele fala bobó e minha esposa acha que está falando vovó. Eu também acho que ele está falando vovô com o vogal mais aberto, mas
Eu nunca briguei. Fala direito, menino. Não. Nós achamos graça quando nossos filhos começam a falar e falam errado. Nós achamos uma gracinha. Nós curtimos e contamos no Facebook, nas redes sociais. Ele hoje falou assim, e falamos as gracinhas que ele fala. Quando os nossos filhos estão aprendendo a falar e falam errado, nós pais não batemos nem corrigimos. Igualmente, quando você abrir a boca e começar a falar em línguas, ainda que seja alguma coisa que você diz, é tão infantil, é tão básico, continue falando, porque o Espírito Santo não vai te recriminar por isso, e Deus, seu Pai, não vai dizer, aprende a falar, garoto, depois você abre essa boca. Ele quer que você comece, ainda que você comece com poucas palavras. Entenda que é um mito quando dizem que você começa falando fluente. Não começa, mas você começa falando. E você, quem sabe, está aqui ou me ouvindo, está dizendo, meu Deus, eu já vi algumas vezes, já senti algumas vezes, mas achei que era meninice minha, achei que era muita infantilidade, e eu não falei, e não está falando até hoje. Eu fiz tanta bobagem, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos com inglês, eu não sabia nada. O guarda me parou no trânsito e falou, pull over, pull over. Eu estava de pullover. Eu falei para minha esposa, o que ele quer com o meu agasalho? Era para encosta ali, pull over, pull over. Eu falei, o que ele vai querer, amor? Ele veio na janela, eu falei, ele está vindo na minha direção. Não entendia nada. Você acha que eu me inibi por não falar? Eu ia para a corte e falava com o juiz não me entendia, e uma das vezes o juiz falou tanta coisa, no final eu fiquei parado. Eu não entendi uma palavra. Sabe o que ele falou? Manda o intérprete. O intérprete veio, falou comigo em espanhol. Eu falei, ainda não falo espanhol, estava acabando de chegar. Eu não falava ainda. Ela falou, ele não fala a minha língua nem a sua, juiz. Sabe o que o juiz falou? Eu só soube isso depois que alguém me disse. Já que você não me entende, eu não te entendo, você está perdoado, vai embora. Até hoje eu não sei direito todas as acusações que ele leu para mim. Você acha que eu desisti? Não. Você começa a falar, a Bíblia diz que você começa a falar e a fluência vem aos poucos. Então o primeiro mito é esse, você não começa falando fluente, e seu pai acha uma graça quando você começa a falar, ainda que você fale errado ou fale pouco, seu pai está curtindo isso, seu pai no céu. Esse é o primeiro mito. O segundo mito que eu quero queimar essa noite, que você não vai ter controle sobre o dom. Ai meu Deus, eu tenho medo, pastor, de fazer vergonha. De a hora que encher, eu chutar microfone, eu derrubar púlpito, eu abraçar quem não posso, eu sair quebrando coisa. Quem falou isso para você, irmão? É que tem uns casos desses. Eu sei do irmão que recebeu na travessia do rio, ele balançou tanto que derrubou todo mundo na água, que era uma canoa. Mas isso não vai acontecer com você, que você não está atravessando de canoa. Pelo menos não atravesse nos próximos dias. Mas há esse mito de que quando você é cheio do Espírito, parece que é um negócio energético, e tal, e sai quebrando. Não, porque a mesma Bíblia diz que o dom é sujeito ao recipiente. Vamos comparar com outros dons. Quem tem o dom de profecia, recebe o dom de profecia. Você tem que interromper o pastor, tem uma profecia para entregar agora, não posso segurar. Não é assim. Você pode receber hoje e entregar amanhã. A recepção você não tem controle, porque é o Espírito Santo que manifesta. Mas a liberação você tem controle. Deus respeita isso em você. Então, quando dizem para você, você não tem controle sobre o dom, você vai fazer escândalo, você vai fazer vergonha. Não, isso é um mito. Continue crendo que você vai receber. Agora, não tente pôr limites para o Espírito Santo, porque aí ele se invoca. Se você disser, Senhor, eu quero que seja uma coisa aqui particular, me escolhe o dia que eu estiver dormindo em casa, com a esposa viajando. Senhor, que eu esteja no banheiro quietinho debaixo do chuveiro. O que, Senhor, não quero que ninguém veja isso, Senhor, porque pode ser, não, aí não. Aí ele vai te pegar de jeito. Vai ser no ônibus, no BRT. Porque aí você está tentando dizer para o dono do dom como controlar as coisas. E a Bíblia diz que é Ele que manifesta. Todos os dons são sujeitos a quem os recebe, seja por dom de profecia, palavra de ciência. Você recebeu uma palavra de ciência, de conhecimento, algo que Deus te mostrou sobre a vida de outra pessoa, você não tem que entregar na hora, você tem que esperar a hora certa. Às vezes é só para a pessoa, então você pode esperar o culto, não precisa falar no microfone para todo mundo. Assim também o dom de línguas, ele é sujeito, você pode controlá-lo. Eu vim de uma igreja onde as pessoas falavam línguas, era um festival de línguas. E quando começava a pegar, parece que era um negócio, uma epidemia que tomando conta, todo mundo falando. Mas depois que eu fiquei mais grandinho, eu comecei a ler que Paulo chamava a atenção e dizia, olha, quando você fala em línguas, diferente dos outros 8 dons, você edifica só você mesmo. É como se eu começasse ali a orar em inglês, e alguém que estivesse ao meu lado que não entendesse nada, ele está falando alguma coisa, mas não está entendendo não.
não é edificado, mas se eu oro em português e a pessoa do meu lado entende, ela é edificada. Paulo disse isso. Você não é proibido de falar em línguas, mas quando você fala, você se edifica. Os outros 8 dons você edifica as outras pessoas. Então, quando falar em línguas, fale para você mesmo. Você não tem que falar e obrigar os outros a falarem, nem falar e interromper o que os outros estão fazendo, porque você está cheio do Espírito Santo. Mas o dom é sujeito a você. Aí você diz assim: pastor, mas eu vi pessoas que no dia que foram cheias do Espírito, meu Deus, elas fizeram tanta coisa. Eu quero te perguntar, você já tomou banho de cachoeira? Não é banho de chuveirinho, de ducha, banho de cachoeira. Quando você entra a primeira vez debaixo de uma cachoeira, irmãos, eu morei um tempo em Santana de Japuíba, Cachoeiras de Macacu. Quando você entra debaixo daquela cachoeirona caindo e você entra, ela desmancha seu cabelo, ela quase te derruba de tão forte que é. Você não sabe nem direito o que está pensando. O dia em que você recebe o dom do Espírito Santo, o Senhor está falando: derramarei, não é vou gotejar nem vou pingar, é derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É tão forte que enche você tanto que provavelmente você não consegue comportar aquela dose tão forte e você extravasa com gestos, com a voz mais alta. Isso é quando você recebe o dom. É provável que você faça isso. Já não estou com medo. Ai, meu Jesus. Você prefere ficar com medo ou ficar com dom? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu vou te mostrar que você precisa, que eu preciso e nós precisamos. Você tem controle sobre a recepção do dom. Terceiro mito, e com esse eu vou terminar. O dom é um terceiro mito, que o dom vai saltar de dentro de você, que você não participa, que um dia de repente, e você começa a falar e é cheio do Espírito Santo. Não. O dom não salta. O texto diz: e eles começaram, viu o verbo? Começaram, há um começo, há um início, há uma iniciativa, começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem concede, há esse momento em que você se sente como que foi carimbado, a concessão do Espírito Santo foi dada, e aí daí para frente você fica esperando nele. Não, a língua é sua, a voz é sua, é você falando pelo dom do Espírito Santo. Você não vai receber uma voz diferente. É homem e canta com voz de mulher, é mulher e fala com voz de barítono. Não, é a sua voz, é a sua língua e o Espírito Santo em você. Então se você fica esperando, estou aqui, Espírito Santo, estou aqui. Está liberado. Está solta. Você vai ficar em pé com a língua dormente e não vai acontecer. Porque você tem que entender que ele concede e você fala. Foi assim. Estou sendo o mais bíblico que posso. Porque o versículo diz: todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tomou conta e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O dom não vai saltar de dentro de você. É o Espírito Santo que concede e você começa a falar. E aí eu volto para a pergunta que fiz no início da mensagem. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito? Você acha que realmente precisa ser cheio do Espírito? Nós precisamos por algumas razões. Anote isso no seu coração. Precisamos ser cheios do Espírito porque provavelmente estamos perdendo algumas batalhas quando não temos o Espírito Santo. Efésios capítulo 6, verso 17 e 18, fala sobre a armadura do Espírito. Tomai também o capacete da salvação. Olha a armadura sendo desenhada. Onde Paulo escreveu isso? Com um soldado romano do seu lado, vigiando, e Paulo escrevendo cartas. Paulo olha para o soldado e começa a dizer: tomai a armadura do Senhor. Primeiro, a capacete da salvação para proteger sua mente. Segundo, ele viu a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele continua: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo e para o mesmo fim, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está dizendo, e nós negligenciamos isso, nós pastores e pregadores. Paulo está dizendo que na armadura de Deus, que tem o capacete, cingir os lombos com a verdade, couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho, a espada do Espírito, o escudo da fé. Paulo não termina aqui. Paulo diz: e orando em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito é parte da armadura de Deus. E se você não ora no Espírito, ora só com o seu entendimento, você perde batalhas porque você está orando apenas com o que sua alma conhece. Romanos capítulo 14, Paulo fala sobre isso. Eu posso orar com a mente e posso orar com o Espírito. O que significa orar com a mente? Todo o conhecimento que eu tenho, com as minhas emoções, os meus sentimentos, eu posso fazer para orar por uma pessoa. Senhor, olha o que ele está passando. Senhor, ajuda. Mas quando eu oro no Espírito, porque tenho o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo me leva a um outro nível.
onde o Espírito Santo conhece coisas, o Espírito Santo pode começar a orar por mim, e em mim, e através de mim, de modo que diga, aquilo que ele passou no passado, que seja quebrantado, Senhor. Aquilo que ele sofreu, aquela palavra de maldição que ele recebeu, é anulada agora. São coisas que meu entendimento não sabe, mas o Espírito conhece, e com isso eu ganho algumas batalhas que não ganhava até ontem. Por que nós precisamos do dom do Espírito Santo e de ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, porque provavelmente você está perdendo algumas batalhas por não ter o poder do Espírito Santo na sua vida. Você pode orar no entendimento, não há pecado nenhum nisso. Orar com todo o seu entendimento. Mas é muito mais forte quando você diz, Espírito Santo, há uma dimensão onde minha mente não alcança, mas o Senhor conhece. Eu quero orar nessa dimensão, e aí é você cooperando com o Espírito Santo, e nesse envolvimento você consegue ganhar batalhas que não ganhou até agora. Se você orar por algumas batalhas que você precisa vencer apenas com sua mente, você vai perder algumas, mas quando você ora com o Espírito Santo, ele vai além da onde você pode ir, e você consegue vencer todas as batalhas que você enfrentar na sua vida. Viu? Porque você precisa ser cheio do Espírito Santo? Vale um amém? Amém. Segundo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque isso é restituição de Deus. Preste atenção nessa palavra, queridos. Isso é bem profundo. Gênesis capítulo 11 fala de Torre de Babel. E até a Torre de Babel não se fala de linguagem na Bíblia. Entende-se então, que estou falando do que os entendidos dizem, que desde o Éden, quando o Senhor criou Adão e Eva, o Senhor ensinou uma língua para os seus filhos, Adão e Eva. E essa era uma língua que vamos chamar de uma língua celestial. Deus ensinou para eles ensinaram para os seus filhos passaram adiante. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é Noé com a arca, e aí começa a corrupção do gênero humano, a coisa vai ficando feia, o Senhor bota Noé numa arca, e para um novo mundo ser iniciado, e aí 7, 8, 9, 10, 11. Capítulo 11 fala dos homens que falavam uma língua só. Capítulo 11 de Gênesis diz, e havia na terra inteira uma só língua, um só idioma. E esses homens que falavam só um idioma, em Gênesis capítulo 11, diz que disseram uns aos outros, vamos edificar uma torre que suba ao céu para que o nosso nome seja preservado. Isso chamou a atenção de Deus, e a Trindade desceu, porque o texto diz, vamos ver o que está acontecendo lá embaixo. E palavras do próprio Deus, não é de Noé, não é de Jason, uma palavra do próprio Deus, dizendo assim, vamos e confundamos as línguas entre eles, porque senão não lhes haverá nenhuma restrição. O texto está lá, agora já não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer, se nós não interferirmos. O próprio Deus está dizendo que os homens se organizaram de uma maneira tão bonita, e era a civilização do tijolo começando a acontecer a partir dali, que eles não viviam mais em tendas, começaram a fazer tijolos de pedras para edificar, e o Senhor disse, se nós não interferirmos, eles não vão ter nenhuma restrição no que eles pensam. E é um momento triste em que o Senhor Deus decide com a Trindade de confundir as línguas que ele inventou. Havia uma língua só, ao que se entende, capítulo 11 diz, e era na terra uma língua só. O Senhor vem e confunde as línguas. E eles então começam a se separar por causa das línguas, cada um achando quem falava a língua que conseguia entender, e ali os homens se espalharam e abandonaram a torre. Anos se passaram, séculos se passaram. Eu creio que o coração de Deus ficou magoado e dizia assim, eu inventei algo tão bonito. Eles falavam a língua que eu conversava com Adão no Éden, e eles passaram isso para os filhos. O mundo inteiro falava uma língua que eu trouxe para eles, mas porque eles se organizaram e tinham um intento que eu não aprovava, eu usei a confusão das línguas, e quem está falando é o Deus que a Bíblia diz que não é Deus de confusão. Deus teve que usar a língua para confundir os homens e eles se separassem. Isso ficou retido no coração de Deus, do tipo, eu um dia lancei a confusão das línguas com a maldição, mas um dia eu vou consertar isso. Quando a gente chega em Sofonias capítulo 3, versículo 9, diz assim, virá o tempo, palavra do Senhor, em que lhes devolverei uma língua pura, e eles estarão de acordo novamente. Olha essa profecia que o Senhor deu, pois então darei lábios puros, na versão que temos aqui, para que todos invoquem. O original diz, virá tempo em que restituirei, eu devolverei uma língua pura, para que eles estejam de acordo novamente. Aí quando você vai para Atos 2, diz que estavam juntos de comum acordo, e o idioma do céu desceu mais uma vez sobre eles, e eles começaram a falar em línguas. Era uma promessa de Deus, através de Sofonias, que aquilo que ele fez em Gênesis 11, trazendo confusão através dos idiomas, ele ia usar o dom de línguas, o enchimento da plenitude do Espírito Santo, como que para restituir aquilo que um dia foi tomado dos homens, e agora o Senhor estava trazendo de volta. Então, por que nós precisamos ser cheios do Espírito? Porque isso
é parte da restituição de Deus para nós. Quando você é cheio do Espírito Santo, acontece o que aconteceu em Atos 2. Pessoas diferentes se uniram, gente de nações diferentes se uniram, e eles foram cheios do Espírito Santo, e houve um mover tremendo, e milhares se converteram. Por quê? Porque de novo chegaram num acordo, porque aquilo que no passado trouxe confusão e separação, agora estava unindo as pessoas, e estavam todos de comum acordo. Se você precisa estar unido no corpo de Cristo, e ter pessoas que pensem como você, e que trabalhem como você, e programem coisas como você precisa ser cheio do Espírito Santo, para desfrutar dessa restituição que Deus estabeleceu através de Sofonias e veio cumprir através de Atos 2 e até hoje está se cumprindo no nosso meio. Você entendeu isso? Estavam juntos, diz Atos 2, e aconteceu o derramamento do Espírito. Por último, por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque só assim nós superaremos nossos limites. A Bíblia chama de vestes de salvação aquilo que Jesus nos deu através do seu sacrifício. Quando eu ponho uma camiseta, eu estou vestido. Mas quando eu ponho um agasalho, eu estou revestido. Se você não quer ser um crente gripado espiritualmente, sempre sendo bombado em toda a luta que passa, você não basta ser salvo com a salvação. Você precisa do revestimento de poder. Minha mãe dizia, põe um agasalho antes de sair. Eu dizia, mas não está calor, mas você está protegido da boca da noite. Lembra da boca da noite? A boca da noite, o orvalho da manhã, sempre tinha um negócio caindo que a gente olhava assim, não estava nada, mãe, bota agasalho. E tinha que botar o agasalho. Espiritualmente você diz, mas eu estou salvo, Jesus, glória a Deus e aleluia, parabéns para você. Mas as lutas que você enfrenta com esse diabo sujo que a gente tem que enfrentar todos os dias, você precisa de um revestimento para não se gripar nas friagens do dia a dia na sua vida espiritual. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque só assim você vai superar alguns limites. Joel capítulo 2, verso 28, esse é o último texto que nós vamos nos reportar. Joel está profetizando aquilo que Pedro disse no dia de Pentecostes. Eles não estão embriagados, isso é a profecia de Joel. Nem citou Sofonias, nem citou Babel, ele citou o último que ele tinha ouvido. Ele disse, isso é o que profetizou Joel, acontecerá depois, preste atenção nesse texto, que derramarei, ao derramar de novo, o meu espírito sobre toda a carne. Isso é a maneira de Deus dizer, sobre todo mundo. Ninguém vai ficar de fora. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quando você lê a Bíblia, você não acha filhos profetizando. Você acha os pais profetizando para os filhos. Abraão profetizou sobre Isaac, Isaac profetizou sobre Jacó e Esaú, Jacó profetizou sobre seus 12 filhos. O normal é os pais profetizarem sobre os filhos. Mas Deus diz que o derramamento do Espírito, que está acontecendo desde Atos 2, há 2000 anos atrás, Ele faria coisas diferentes. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele está dizendo que com o mover do Espírito dos últimos dias, e é esse que nós estamos pregando hoje, filhos e filhas que eram apenas crianças que davam dor de cabeça, meninos que precisam de correadas e de acertos, gente que vive apenas no computador, enterrado nas redes sociais, esses filhos e filhas profetizarão. O derramamento do Espírito vai ser tão poderoso, tão forte, que vai mudar quem vivia esperando uma profecia em gente que profetiza. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos anciãos terão sonhos. Irmãos, anciãos não sonham mais. Por quê? Porque eles olham para a esquina e veem ali é o final do mundo. Eles não conseguem pensar em ter uma carreira, ter um filho ainda, ou ter outros filhos, ou alguma coisa mais para conquistar, porque os velhos dizem, já passou meu tempo, eu já não tenho energia, eu já não tenho condições, eu já estou todo limitado, pois o avivamento que o Senhor promete, que Joel disse, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizarão. Porém, os velhos terão sonhos. Não há nenhuma outra fórmula no mundo que faça velhos ter sonhos. Só o derramamento do Espírito Santo. Não há um remédio, não há um Viagra, não há um tratamento, não há terapia, não há nada que faça velhos ter sonhos. Só o derramamento do Espírito. Quando um velho é cheio do Espírito Santo, ele começa a rir, porque ele começa a ver coisas que ele já tinha dito, isso aqui não é mais para mim, e de repente ele começa a abrir os olhos e vê que ele só enxergava uma milha à frente, e agora ele está vendo lá na frente. Ele não enxergava a montanha, agora ele vê que tem uma montanha, e vê depois da montanha, e ele começa a se animar por ver o que Deus vai fazer ainda nele. Isso é o avivamento em que os anciãos terão sonhos. Vê como é que você precisa do derramamento do Espírito Santo? E os jovens? Os jovens terão visões. Nós vivemos dias em que os jovens têm tudo, menos visão, né?
Você pergunta para um jovem hoje, o que você quer fazer de carreira? Eu sempre pergunto isso para os jovens. Está terminando o segundo grau? Estou terminando o segundo grau. O que você quer fazer de faculdade? Pastorzão, entendeu? Estou fazendo um teste vocacional, não sei, pensei em ser astronauta, pensei em ser bombeiro. Falou, carreiras muito parecidas. Sei. Não gosto de estudar, mas pensei em ser professor. Rapaz, que coisa linda. Isso é quase um avivamento, meu Deus. Os jovens tendo visões. Mas quando o Senhor diz através de Joel, acontecerá depois que derramarei do meu espírito, não vou pingar, nem gotejar, vou derramar. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí você diz assim, até sobre aquele irmãozinho, até sobre ele. E aquele outro que falou também. Senhor, mas na minha lista tem um que não entra. Entra na sua não, mas na minha ele já está dentro. Você que não entrou ainda. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu conheço um pastor que está com 80 e poucos anos. Ele morreu, ressuscitou e me adotou de filho, o pastor João Carlos Marques, mora no Rio Grande do Sul. E ele era pastor, professor de História e Geografia, advogado, homem estudado e batista, né? Olha essa equação, irmãos, professor de História, Geografia e advogado e batista. E um dia, ele foi batizado com o Espírito Santo. E a comitiva da igreja batista, muito tradicional, o expulsou da igreja como pastor. E o dia que ele morreu e foi no céu, o Senhor perguntou para ele, João, há alguma coisa estranha que você quer pedir para mim? Ele falou, quero, Senhor. O Senhor falou, pode pedir. Eu quero que o Senhor batize todos os homens da junta que me destituiu do pastorado. Não que o Senhor batize eles, mas que o Senhor batize os netos deles no mesmo culto, porque neto a gente não reclama, e com o filho eles podem até reclamar, mas com os netos não. O Senhor falou, trato feito. Ele falou, pois num dia, irmão, de domingo, lindo, as crianças vieram fazer uma encenação na igreja. Estavam ali todos aqueles homens que um dia disseram que ele perdeu a cabeça quando ele foi cheio do Espírito e tal, e o expulsaram da convenção. E ele falou, o Senhor começou a pipocar, e o derramamento aconteceu naquelas crianças todas, e eles não sabiam como fazer, porque eram os netinhos queridos, que todo mundo gosta, ninguém reprova, e eles juntaram, pegaram um avião e foram até São Paulo, onde ele morava, para pedir desculpa e dizer, se você quiser voltar, porque nossos netos foram batizados, a gente não sabe como, num dia só. Foi eu que pedi. Pediu aonde? Que nem o testemunho da morte dele indo no céu e voltava, eles acreditavam. Eu pedi para Jesus, ele falou que ia fazer. Derramou e houve um mover. E ele disse, nem eu acreditava que Deus podia fazer isso. Ele falou, eu fui na Itália, e na Itália fui ministrar numa igreja, era do lado de um convento. E alguém convidou as freiras para virem, porque tinha um homem que havia morrido e estava voltando. Ele falou, mais de 200 freiras, mais 215 por aí. E elas vieram. Ele falou, nunca falei para tanta freira. E no coração dele, o Senhor perguntou para ele, quando ele ia pregar, você acredita que aquela profecia de Joel, de derramarei do meu espírito sobre toda a carne, inclui até as freiras? Ele falou, Senhor, eu tenho dificuldade. Rapaz, mas elas creem em mim, e elas são toda carne também. Você imagina o final do culto? Ele falou, 200 freiras falando em línguas cheias do Espírito Santo. Ele disse, eu acredito que o Senhor pode tudo, e que o que mais a gente precisa é do derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Mais do que tudo que você precisa. Nossos filhos profetizarão, nossos jovens terão visões, e nossos velhos sonharão sonhos. Você precisa do Espírito Santo na sua vida? Você quer receber algo do Espírito Santo essa noite? Sem reservas, ou você quer dizer para ele, por aqui, assim não e tal, vê lá, Senhor, minha coluna, Pai, tem misericórdia. Você acha que ele não sabe disso tudo? Se você tem problema de coluna e cair debaixo do Espírito, é para ser curado de uma vez, não é para sair pior. Você crê nisso? Você pode ficar de pé? Eu tentei simplesmente desmistificar algumas coisas, desmistificar e dizer por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Paulo diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Embriagai-vos do Espírito. Embriagai-vos do Espírito. Aleluia. Alguns já estão com o coração tão aquecido, estão dizendo, oh meu Deus, libera logo.
Não tem? Tem você que está aí com o coração aquecido. Isso é o Espírito Santo concedendo. Isso é Atos 2 na sua vida. Estavam todos juntos no mesmo lugar e de repente o Espírito Santo lhes concedia, foram cheios do Espírito Santo e concedia que falassem. Entenda, você não tem que receber o Espírito Santo para falar em línguas e dizer, eu falo a língua de Gabriel, a língua de Miguel. Ninguém está autorizado a dizer que fala a língua de anjo. Sabe por quê? Qual é a língua que o anjo fala, irmão? O anjo fala a língua que precisa. Se Deus mandar um anjo vir aqui no Brasil, ele vai falar em Salvador com sotaque baiano, com a pessoa que precisa. Se mandar na China, ele fala em mandarim, perfeito. O anjo fala a língua que precisa. Então quando você diz, eu quero falar a língua dos anjos, de que anjo? Você não sabe a língua que eles falam. Mas basta você dizer, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero essa cachoeira na minha vida. Porque os discípulos foram cheios, uma multidão, milhares se converteram naquele dia. E dali para frente, sem telefone, sem internet, sem os jatos, sem os microfones, sem nada do que nós temos hoje, o Evangelho se alastrou pelo mundo inteiro. E hoje, se nós somos alcançados, isso começou há 2000 anos atrás, num segundo andar de uma casa com 120 pessoas que se dispuseram a esperar em Deus e disseram, nós queremos, ainda que não entendamos, ainda que a gente não tenha percebido a promessa, mas se Ele disse, ficai até que sejam revestidos, nós vamos ficar. E depois de 10 dias foram cheios e nunca mais foram vazios. Você precisa e quer ser cheio do Espírito Santo, diga eu quero. Diga eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero. Vamos cantar e com essa canção nós vamos abrir o nosso coração para receber o Espírito de Deus.